Obrigado por estarem aqui mais uma vez conosco. E hoje nós vamos falar das nossas tão famosas competências, né? Todo mundo que está aí trabalhando nas escolas já ouviu muito falar desse termo. Nós vamos no livro lá de Zabala e Arnal, que foi sugerido na bibliografia do concurso, e vamos entrar aí no campo das competências. Vou maximizar aqui para vocês e vamos nessa. No livro, né, no primeiro capítulo do livro do Zabala e Arnal, são colocadas algumas limitações do ensino tradicional, tá? Que vão trazer uma justificativa para que haja emergência desse ensino por competências, né? Então, o ensino tradicional, baseado, as limitações deles, de ser baseado na memorização, né? Muito focado aí em decorar as coisas, tudo mais, o conteúdo. Dificuldade de aplicação dos conhecimentos na vida real. É colocado que observou-se que os alunos aprendem aqueles conhecimentos na escola, só que na hora de pegar esses conhecimentos para aplicar na vida, eles não conseguem fazer essa transposição do conhecimento acadêmico para o conhecimento prático, tá? Então, essa era uma das limitações do ensino tradicional e que foi abrindo espaço para que houvesse uma nova forma de ver aí o ensino, né? Outro, conteúdos conceituais desvinculados da prática profissional. Está um pouco associado a isso que eu acabei de falar, tá? Você tem uma série de conceitos, você vai por exemplo, na universidade, você aprendeu um monte de conceitos, mas na hora de aplicar aquilo na prática, surge aquela grande insegurança, porque fica difícil trazer aquele conceitual para essa prática profissional. Nos outros níveis de ensino também, né? Em outros níveis de ensino também não tem uma transferência direta aí do que você aprendeu para o que você vai utilizar na sua prática profissional. Dissociação entre teoria e prática. E eu vou juntar essa dissociação entre teoria e prática com a depreciação da prática em relação à teoria. Então, se aprende muito mais conceitos de teóricos e decora fórmulas, tabelas, tudo mais, e no final das contas, essa relação com a prática não é estabelecida, e a prática é considerada uma coisa de menos valor, né, nesse ensino tradicional, em relação ao próprio conceito. O conceito, a teoria são muito mais ativos do ensino tradicional. E preparação para o próximo nível de ensino. Aqui fala muito dessa ideia, olha, você tem que estudar isso, porque isso que você está aprendendo aqui no ensino fundamental 1, você vai usar no Fundo 2. Depois que chega no Fundo 2, você fica o tempo inteiro preparando para que esse aluno entre no ensino médio. Entrou no ensino médio, você está preparando para que entre na faculdade, para que na faculdade ele tenha contato, use aquilo realmente para alguma coisa prática. Mas, às vezes, nem na universidade acontece essa associação direta à prática, que é o que foi esperado aí durante todos os anos de percurso acadêmico do aluno. O ensino tradicional é focado em conteúdos de ensino, né? Segundo o livro. E esses conteúdos de ensino são, no ensino tradicional, mais focado nos conceituais, né? Que são essas teorias que você tem que decorar, fórmulas,
cálculos, etc., e excluem os procedimentais e atitudinais, que são aqueles que você ia usar na vida, nas situações práticas, as situações que são demandadas aí na vida, que são os procedimentos, as metodologias práticas para você resolver determinado problema e as atitudes que você tem em relação aos vários aspectos da sua vida, né? Em 1996, a Unesco trouxe uns parâmetros para que o ensino fosse um ensino mais holístico aí, que são o saber conhecer, saber fazer, saber ser e saber conviver. Entrando dentro desses aspectos, você vê que o conceitual fica nesse saber conhecer, né? E saber aprender também, e engloba outras coisas, que o fazer do procedimental, o ser da questão afetiva, da questão atitudinal, conviver atitudinal. Então trouxe uma forma mais holística aí de se ver o ensino. A partir dessas reflexões, teorias como essa das competências foram sendo desenvolvidas. Quais demandas do sistema escolar que, para que houvesse uma educação por competências, precisavam ser supridas? Primeiro, conversão dos conteúdos tradicionais em competências, né? Os conteúdos tradicionais eram os antigos pontos, né? Que são aquela série de itens que você tem que desenvolver aí no ensino, deveriam ser trazidos para a questão das competências, para que você tivesse uma formação mais holística. O ensino profissionalizante é a outra demanda, e a formação integral, que hoje nossas escolas estão tentando fazer, né? De colocar. Vocês podem ver que agora a gente trabalha até com aspectos socioemocionais que antes eram deixados em segundo plano na escola, não entravam como um dos objetivos principais da educação. Então, essa formação integral se converge com o ensino por competências. Aqui tem uma fala do próprio livro, no capítulo 1. Não, eu acho que é o capítulo já 2. Se me perdoe se estiver errando o capítulo. Então, ser competente é, ao agir, mobilizar de forma integrada conhecimentos e atitudes mediante uma situação-problema, de forma que a situação seja resolvida com eficácia. Isso entra bastante também nessa definição de competência, né? Competência é aquela qualidade que vai te possibilitar essas coisas, possibilitar resolver situações, problemas, tá? Invocar aqueles conhecimentos que você já tem para que eles sejam usados de uma maneira prática, tá? Que você saiba quais os conceitos, quais os procedimentos e quais as atitudes que você deve tomar para conseguir resolver aquela situação. As pessoas demonstram um maior ou menor grau de competência para resolver uma situação de forma eficaz. Então, o texto fala que você não pode falar que uma pessoa é competente por si só. Eu não sou competente. Eu sou competente em alguns contextos. Em determinado contexto, em determinada situação, eu sou capaz de mobilizar esses múltiplos conhecimentos que eu tenho para resolver aquela situação. Pode ser que eu resolva de uma forma
mais ou menos eficaz, dependendo de quais são esses conhecimentos e qual o nível de desenvolvimento deles que eu tenho. Ó, a competência sempre envolve conhecimentos interrelacionados a habilidades e atitudes. Uma coisa importante, isso aqui é até um título, um subtítulo do capítulo, que fala uma coisa muito importante. Habilidades, práticas e atitudes também estão incorporadas na competência, que é uma coisa diferente do que nós víamos antes, o ensino tradicional mais focado em conceitos, certo? Ó, a competência e os conhecimentos não são antagônicos. Olha só, não é porque eu estou trabalhando uma competência que aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos que a gente ensinava em história, em física, em biologia, em geografia, desses conhecimentos que a gente ensinava, não são antagônicos com as competências, tá? Porque qualquer situação competente sempre envolve o uso de conhecimentos interrelacionados a habilidades e atitudes. Nós estamos só ampliando isso. Antes você estava focado só nesses conceitos. Agora nós temos que usar esses conceitos, isso que a gente aprende, em situações reais ou simulação. Na verdade, a maior parte são simulações de situações reais. O ensino por competências. O que ele tem de específico dele? Ele traz o conceitual também. O conceitual não está sendo descartado. Inclusive, até mesmo a memorização, ela entra sim, porque em alguns aspectos, em alguns momentos, você vai precisar ter algumas coisas memorizadas para conseguir realizar os procedimentos e as atitudes num tempo menor, que às vezes numa situação real o tempo também é relevante, né? Você não pode reconstruir todo todos os passos que você deu para conseguir aprender aquele conceito de novo, para tentar prover esses procedimentos e atitudes. Então, os três aspectos são importantes. Coloquei aqui integração, eles têm que estar integrados. E é isso que propõe uma competência. A competência vai integrar o conceitual com os procedimentos relacionados àquele conceitual e atitudes que estão relacionadas à implementação ao uso daqueles conhecimentos na prática, tá? E o ensino por competências foca bastante na resolução de situações-problema, que é a forma de você trazer para a sala de aula, né? Você traz para a sala de aula situações da vida real, essa simulação dessas situações da vida real, em que o aluno vai poder aprender mais sobre os conteúdos. Aqui nós temos no livro também mostrando uma contradição entre a escola tradicional e a escola ativa. Porque... Perdão. Então, entre a escola tradicional e a escola ativa, tá? A tradicional foca no conteudismo, na memorização, no autoritarismo, no livro didático. Limitado em alguns aspectos. Só que a escola ativa também, que procuraram fazer foi uma resposta imediata ao tradicionalismo, você fazer uma educação mais progressista, também tem suas falhas. As falhas aí. Laissez-faire, que você está
ensinando por ensinar, deixar a coisa mais à vontade, vamos no ritmo no ritmo que der, sem ficar muita cobrança, entendeu? Desqualificação da memorização. Então, quando você entra nessa escola mais ativa, vira até um palavrão você falar que você vai fazer a pessoa decorar alguma coisa. Então, a memorização é deixada de lado. Rejeição à disciplina, né? E o livro didático é substituído aí por um monte de fotocópias, tá? Para um monte de xerox para tentar resolver o problema da inadequação dos livros didáticos. No livro é colocado que essas duas vertentes têm suas falhas, tá? E ele propõe uma junção das duas, das qualidades de cada uma das duas, e a eliminação dos pontos frágeis de cada uma delas. O que nós temos a superar aí para que tenha o ensino por competências? Primeiro, a dicotomia entre memorização e compreensão. O texto colocam que, na verdade, os dois aspectos são necessários e caminham juntos. Você primeiro compreende determinado conteúdo e depois de compreendido esse conteúdo, você memoriza para que você possa acessar esse conteúdo de uma maneira rápida. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a tabuada, a tão malfadada tabuada aí, né? Daí você chega, será que decora ou não decora a tabuada? Não pode só decorar a tabuada, precisa compreender. Você vai fazer uma série de atividades lá, mostrando a relação entre a soma daqueles termos e a multiplicação, para você compreender de onde vem aqueles cálculos, aqueles resultados. Mas depois você pode memorizar para que você consiga fazer contas rápido, né? Se você estiver na vida real ou num concurso, você precisa que você faça aqueles cálculos com agilidade. Quanto mais agilidade, maior facilidade você vai ter, tanto na área acadêmica, quanto também na área prática. Por exemplo, se você for um comerciante, você pode usar a calculadora? Pode, mas não é mais fácil se você já souber. Então, esse é um aspecto que a memorização ajuda. Ela não é tudo, mas ela ajuda, né? Conhecimentos versus procedimentos. Não é porque a parte teórica versus a parte prática. Será que é mais importante o conceito? Por exemplo, o conceito, por exemplo, de ácido e base, ou um experimento que eu fiz, um experimento em que eu faço a neutralização aí de um ácido, tá? Pego um ácido e coloco bicarbonato de sódio nesse ácido, tá? Eu vou fazer uma neutralização daquele ácido. O que é mais importante? Eu fazer o procedimento que vai fazer uma coisa legal lá, vai borbulhar, tudo mais, bonitinho, ou eu ter o conhecimento químico de como aquela reação ocorreu. Na verdade, os dois lados são complementares. Então, o mais importante seria que você soubesse os dois, e não um em detrimento de outro. Qualquer um dos dois sem a outra parte se torna incompleto.
Critérios para ensinar competências. Aí aqui tem alguns critérios para ensinar competências que eu vou passar rapidinho, porque isso já é um capítulo, lá do capítulo 7, que a priori eu achei que ele ia entrar também aqui no concurso, nem entrou pro concurso. Então se você tá aí preocupado só com o concurso, você pode até parar de assistir aqui. Só peço para você aproveitar, dar uma curtida no nosso vídeo, se inscrever no canal e estar aí atento aos nossos próximos vídeos, tá? Agora, quem vai continuar, que quer completar esse conhecimento sobre competências, vamos aí, ó. Critérios para ensinar competência. Significado. Qualquer competência que eu vou trabalhar tem que ter significado para o aluno. Esse significado entra do conceito de zona do desenvolvimento proximal, que vem lá de Vygotsky, tá? Eu vou trabalhar com um desafio que seja suficiente para o aluno, que seja um desafio para ele, mas um desafio que ele seja capaz de transpor com ajuda, tá? Então aí trabalhando dentro dessa zona de desenvolvimento proximal e trabalhar com coisas que estejam dentro do contexto desse aluno, que ele possa realizar esse passo. Complexidade, imitar a complexidade da vida. Os temas não podem ser simples, tem que ser uma situação, realmente uma situação, simulação de uma situação real, e a situação real ela tem uma série de complexidades, várias formas de você conseguir resolver aquele problema, precisa de conhecimentos de diversas áreas, e é isso que tem que ter no ensino por competências. Caráter procedimental. Tem que ter algum direcionamento para as atividades concretas. Você também não só ficar no teórico, mas ter a prática, ter alguns procedimentos relacionados àquele assunto. E componentes de tipologia diferenciada ou interdisciplinares, tá? Então, trabalhar com temas interdisciplinares que envolvem essa complexidade são essenciais para você trabalhar competências. Aqui coloca-se que esse ensino por competências deve ser uma antítese do ensino tradicional. Por quê? Vai trabalhar a partir dos conhecimentos prévios, considerar motivações e interesses pessoais e oferecer os desafios adequados. Então, essa aqui é a nossa bibliografia, né? Nós usamos esse livro do Zabala e Arnal, Métodos para Ensinar Competências, capítulo 1 e 2, que são os que caem nesse concurso. E muito obrigada pela sua atenção, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e até a próxima.